então dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, agora com o tema O Juízo Final. Vamos continuar no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 8, que nos diz assim: E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Portanto, a grande mensagem da palavra de Deus, em Lucas 10, a nossa instrução de hoje, o nosso ensino, é a respeito desta instrução de Jesus aos discípulos para que anunciassem a chegada do reino de Deus. O reino de Deus anunciado é a chegada da justiça de Deus. Se o reino de Deus vem em justiça, em verdade, então é de tornar explícito o que agrada a Deus e o que não agrada. É uma pregação que diz que, chegando o reino de Deus, Deus vai decretar sentença do rei. A sentença do rei favorável, de vitória, de absolvição, de salvação para os que lhe obedecem, para os que praticam a sua vontade, cumprem a sua palavra, porque ele é o rei. Havendo um rei, nós, o povo, a terra, deve se submeter ao rei da terra, ao Senhor da terra, e fazer a sua vontade. A terra pertence a ele. Ele está dominando, ele é o dono, ele governa, ele reina. Ele assume a direção, assume o controle a partir de agora para reinar com justiça. Será feita justiça, haverá justiça na terra, haverá verdade, haverá o reino de Deus. E Jesus então diz aos seus discípulos para curarem os enfermos e, em sequência, dizer que este é apenas um sinal, a cura, a libertação. Pessoas libertas de demônios, de opressão maligna, demonstra que chegou a verdade, chegou a luz, chegou o reino de Deus e a sua justiça. Mas em qualquer lugar em que entrarem e não forem recebidos, eles devem proclamar a condenação daquele lugar e dizer que o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de fraternidade, é um reino de comunhão. Então, a própria chegada dos apóstolos, que foram mandados por Deus para anunciar o seu reinado, anunciar que o reino de Deus é chegado a vós, o primeiro indício de salvação e de condenação seria justamente aqui a própria forma como as pessoas daquelas cidades recebiam os apóstolos. Quando recebem, quando ouvem, estão abertos ao reino, a um reino de amor, a um reino de comunhão, a um reino de paz, a um reino de união, a um reino de Deus. Então, se Deus manda os seus trabalhadores, os seus obreiros, e aquelas pessoas não querem comunhão, não querem amizade, não querem diálogo, não querem saber dos seus problemas, não querem conhecer a sua causa, não querem ouvir as suas razões. Já o primeiro passo de condenação no reino, em um reino que é de justiça e de amor e de paz, já foi dado. Então Jesus diz, olha, vocês já são o primeiro sinal. Como eles vos receberem, já tem um indício da sentença para aquela cidade. Porque justamente o reino de Deus chegando, todos vão se amar.
todos vão se suportar, vão ajudar uns aos outros, vão socorrer, vão se dedicar aos problemas dos outros, vão amar os outros, o próximo, como a si mesmo. Se eu tenho um problema e passo tanto tempo me dedicando para solucionar aquele problema, por que eu vou fechar os ouvidos e não vou dar atenção ao próximo que me busca, que me procura, pedindo um apoio, um abraço, uma palavra, um socorro, uma ajuda? Se Deus nos ouve, se Deus responde a nossa oração, se Deus está presente para nos ajudar, para não deixar faltar nada, para nos cuidar durante a noite enquanto nós dormimos, o Senhor vela por nós, Deus cuida de nós. Por que nós não vamos fazer igual? Afinal de contas, nós não somos filhos de Deus para ser como Ele? Tal como é, somos nós, tal como Ele é, somos nós aqui neste mundo. Deus é amor e nós precisamos expressar o amor de Deus revelado em nós como filhos de Deus. Então, não receber os apóstolos, não receber a palavra de Deus, não ouvir a comunicação do Evangelho, é um primeiro passo de fechar-se para o reino de Deus que é chegado a vós. É uma forma de provar a rejeição, a condenação, estar fora. Demonstra que você não tem a atitude do morador do reino. Você não vai poder estar junto neste reino, porque este reino é de justiça e de amor. E se você não ama o seu próximo, se você não recebe, não acolhe com amor, com paciência, com humildade a palavra de Deus, os que são enviados por Deus, você já está rejeitando a condição, já está demonstrando que você não tem condição de estar neste reino. Continuando a leitura, diz Jesus desta forma: E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então Jesus enfrenta a situação até dizendo, confortando, consolando os apóstolos, dizendo: olha, não temas, não fique triste se alguém vos rejeita, rejeita a mim. Se não ouve a vocês, não estão ouvindo a mim, e eles estão sendo condenados. Vai haver mais tolerância para Sodoma. Veja bem que Jesus vai citar um dos momentos capitais da palavra de Deus em relação ao juízo final, a condenação, que nós encaramos como a destruição de Sodoma e Gomorra. E Jesus está dizendo: olha, vocês conhecem aquela história? Pois Sodoma foi para o inferno, mas ela aguarda o juízo final. Ela não foi totalmente condenada. Ela foi condenada à morte física, foi destruída a cidade. Mas ainda há a segunda morte, ainda há um juízo final. Sodoma pode até estar no inferno, mas ela ainda passará pelo juízo final. E vejam bem que a lição aqui que Jesus está dando para nós é que Sodoma, lá no mundo antigo, fez o que era contrário à vontade de Deus, por isso foi destruída. Mostra a autoridade de Deus, o poder de Deus, o juízo, a sentença que Deus decreta. E Jesus está dizendo: a vida continua. O mundo continuou seguindo. E agora vem o Filho de Deus, vem o Messias, transmite quem é Deus, a palavra de Deus, passa para os seus apóstolos, assim como o Pai me enviou. Disse Jesus: eu vos envio a vós para essa mesma missão de amor, de salvação, de revelação do reino de Deus, de conhecimento da glória de Deus, conhecer a Deus, prosseguirem conhecer a Deus para amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir o mandamento de Deus e ser salvo, e ter vitória. Amar a Deus, amar o próximo, faça isso e viverás. Jesus disse isso, aquele jovem citado como rico. Jesus disse isso em Israel, e a palavra de Deus, nós estamos vendo aqui na nossa série de estudos bíblicos, que diversas vezes repete isso. É o mandamento real, é a lei real do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, continua sendo. E amar ao próximo como a si mesmo, amar como Jesus amou.
que é o nosso grande modelo de amor, está em Jesus. É Jesus. É a cruz. É Jesus morrendo na cruz. É Jesus morto por amor. É amor maior. É o amor de Deus. É o amor de Deus em nós, que é Cristo em nós. É a glória, a vitória, é a salvação. É crer em Jesus e obedecer a Jesus e andar nos passos de Jesus. É amar como Jesus amou. É viver desta forma. É conhecer a Deus e amá-lo. É descobrir que Deus é maravilhoso, que Deus é o melhor. E assim você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Você só não ama a Deus sobre todas as coisas se você não conhece a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Depois que você conhece a Deus e começa a andar com Deus, você se agarra, se apega a Deus e diz: Senhor, nunca mais eu quero te deixar. O Senhor agora é minha vida, eu não vivo mais sem ti. Não sou mais feliz sem a tua presença. De tão maravilhoso que Deus é. Como é conversar com Deus, como é ter intimidade com Deus, conhecendo realmente quem é Deus, você não vai querer mais outra coisa a mais do que Deus. Deus vai ocupar o primeiro lugar no seu coração. Isso é vitória. Isso é salvação. Isso é fé. Isso é tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas é tudo. Tem que ser assim. E Deus, com convicção, com certeza, com a soberania de Deus, ele diz: será assim. É assim que tem que ser. É um decreto de Deus. Então nós vemos que, ao passar do tempo, Sodoma vai sendo aliviada. É o que Jesus está dizendo aqui, da sua condenação. Porque foram anjos, anunciaram, Ló resistiu um pouco e eles não se arrependeram. Porém, agora vem Jesus, envia os seus apóstolos e aquelas cidades ali em Israel não se convertem, não recebem. Então Jesus dá um decreto, diz: olha, alivia a condenação de Sodoma, porque eu estou vendo povos aqui fazendo coisas piores do que Sodoma. Haverá mais tolerância naquele dia, que é o dia do juízo final. É o tema do nosso estudo, é o que nós estamos buscando nessa sequência, nessa série de estudos da Bíblia. Essa questão, esse ensino, essa instrução. Haverá mais tolerância para Sodoma naquele dia. Então, ela está no inferno, mas ainda não foi para o lago de fogo, ainda não há condenação final. Naquele dia, no dia final, no juízo final, do que para aquela cidade. E aí no versículo 13 Jesus cita: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Então aqui está explícito, está claro, está na palavra de Deus que estamos lendo, dizendo que é chegado o reino de Deus, é chegado o trono de Deus, Deus está no seu trono para julgar, por isso é chegado o reino de Deus, e este trono, esse dia do juízo, irá fazer um levantamento de toda a história. É tão tremendo, é tão poderoso, tão maravilhoso a soberania, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, que ele vai somar a reação à palavra de Deus, a quem pregou, como você ouviu, o que você fez com essa palavra, qual a sua reação, o nível de conhecimento, o nível de pregação que você ouviu realmente, quem te anunciou, você viu os sinais. Por isso que Jesus dizia: curai os enfermos. As pessoas vão ver, algo novo está acontecendo. Você então anuncia o reino de Deus e eles deverão se arrepender. Isso não foi feito em Tiro e em Sidom. Lá nas regiões da Síria, do norte ao norte de Israel, que em momentos da história Deus mandou destruir essas cidades, porque não se arrependiam pelos seus pecados, pela sua maldade. Deus mandou destruir. E agora, ali em Israel,
Jesus está somando, está realizando um juízo, que é ter um conhecimento exato de valor, o valor da obra, o valor da fé, o valor do que ouviu, o valor do que faz com o que ouviu, o que pratica. E a consequência que Jesus está decretando aqui, ele já está realizando um juízo. O juízo pertence a Deus. Deus então faz uma avaliação que nós não temos capacidade para alcançar. Mas Deus faz um somatório de motivos, de razões, de causas, de efeitos, do que recebeu, do que poderia fazer, do que deveria fazer com o que tinha em mão, com o talento, com a força. O que você faz com a força que você tem? O que você realiza com o dom que você tem? O que você faz com o conhecimento de Deus, da palavra de Deus que você já tem? O que você pratica? Como você trata o seu próximo? Qual o nível de amor? Deus mede o nível de amor no coração de cada um. Você ama Deus sobre todas as coisas? Você ama o seu próximo como a você mesmo? É claro que não. É claro que você não alcança esse nível. Você nem sabe como alcançar. Você não estuda. Você não procura conhecer, não ora. Você não jejua e ora buscando o batismo com o Espírito Santo para que o Espírito Santo te encha do tom supremo, maior que é o amor. Você não quer, você não tem tempo, você não vê ainda a seriedade desse tema. Você não conhece. Quer dizer que muitas pessoas estão com dívidas, acumulam dívidas, a dívida vai para a justiça. Esse documento de dívida fica lá perante o juízo. O juízo não cobra no primeiro dia, no primeiro momento. Ele espera o tempo necessário para estar próximo da prescrição, para que aumente a multa, para que aumente a cobrança de correção monetária, dos juros. A multa é alta, o documento está lá, a multa está se multiplicando, está crescendo, a dívida está crescendo. Você quer esquecer, acha que não será cobrada, espera que não seja cobrada. Mas um certo dia, bem próximo do fim, quando você acha que não vai mais ser cobrado, está tudo sob controle, a justiça percebe que aquele é o momento e te envia uma grande cobrança. Está lá a sua dívida, multiplicada várias vezes, com multas anuais, com correção monetária, com todos os juros, com todo o tempo, com tudo que você devia, e explode a sua dívida, a sua culpa. Você então é executado, os seus bens, o que você tem. E assim Deus está guardando para o juízo final. E você pensa, nada vai acontecer, não serei cobrado, não vou amar, não quero aprender a amar, não tenho tempo para essas coisas, para as coisas de Deus. Não vai acontecer isso, não serei cobrado, posso fazer o que quiser. Maltrato, engano, desprezo, persigo, abandono alguém e sigo em frente e digo, isso será apagado da minha memória, isso vai ser apagado da minha consciência. Pois olha, muitas vezes nem da sua memória e da sua consciência você consegue apagar. E não será esquecido por Deus. Não será apagado por Deus, a não ser que você se arrependa, a não ser que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, de todo mal, e você venha nascer de novo para viver uma nova vida. E como dizia João Batista, que mostre isso com frutos de arrependimento. Você mude de vida, porque senão vai ser tudo cobrado. Virá uma grande nota, uma grande conta, tudo será levado em conta. Cada palavra ociosa que sair da sua boca será cobrado no juízo final. Então que ninguém te engane, achando que você vai continuar negligenciando a palavra de Deus, as ordens de Deus, a vontade de Deus, e vai continuar usando o título de religioso
e que tudo será esquecido, pois Jesus está dizendo, olha, no dia do juízo haverá menos rigor para nações que já foram destruídas e que estão lá no inferno agora. Mas a sua vida, sua negligência, a sua maldade, a sua falta de amor, de comunhão, seu desprezo à palavra de Deus, seu menosprezo aos discípulos, aos apóstolos, aos pregadores da palavra, estão, sim, sendo escritos e registrados diante de Deus. Palavra, nós vamos ler daqui a pouco a palavra de Deus dizendo que aquele que dá um copo de água fria a um destes por ser meu discípulo, de maneira nenhuma vai perder o seu galardão. Aí você vai dizer, mas eu não acho que devia ter essa palavra na Bíblia. Nós vivemos numa pregação da graça que não fala, a gente não é lembrado. Por que lembrar disso? Esquece o que Jesus disse nos evangelhos, que nós já temos Paulo. E Paulo não falou isso, eu não lembro. Eu creio que Paulo falou também, daqui a pouco nós vamos ler versículos que vão falar que o que você semear, você vai colher. Semear o bem, ajudar o necessitado, o obreiro, a obra de Deus, você vai ler isso. Ouvir a palavra com atenção, não desprezar, não menosprezar. E você vai ver Paulo também dizendo isso. Mas Jesus diz isso mais claramente. Cita até um exemplo do cotidiano para ficar mais gravado. Nós sabemos o que é uma pessoa com sede, sedenta, precisando de um copo d'água, porque está a serviço de Deus, do reino de Deus. E você desprezar, não perguntar nem se ele está precisando beber um copo de água. E você pensa que essa parte vai ser esquecida e Deus não vai te cobrar isso nunca, pois Deus vai te cobrar. Deus não vai deixar de te abençoar, de te honrar, se você honrou o servo de Deus, a obra de Deus. E Deus não deixará passar em branco, não cairá nenhum tio, nenhum pingo de um i da lei, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Nada. Essa lei foi uma declaração de Deus e essa lei vai ao juízo, vai ao trono de Deus e será sim cobrada. E nós estamos lendo isso aqui. E outras nações como Sodoma, como Tiro, como Sidom, nações que foram destruídas, deixaram de viver por práticas contrárias à palavra de Deus, se levantarão, estarão no juízo do seu lado, para que eles possam ser amenizados. É o que nós lemos, não é o que nós inventamos, está aqui na palavra de Deus, que haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade que rejeita a palavra de Deus, aquele que é enviado por Deus para anunciar o conhecimento de Deus, o amor a Deus, coisa tão maravilhosa, e é rejeitado, é desprezado. E Sodoma não fez isso. E os moradores de Sodoma vão estar do seu lado, pedindo, suplicando. Nós não fizemos o que ele fez. Nós não desprezamos como ele desprezou. Se nós tivéssemos visto os milagres na nossa rua, nós teríamos nos convertido. Isso vai para o juízo final. Hoje você não prega, você não ensina, você não louva a Deus, você não glorifica a Deus, você não adora a Deus, sendo que você tem tempo, você tem vida, você tem conhecimento da palavra para isso, mas negligencia. Isso será cobrado no dia do juízo. Porque muitos adoram a Deus em países onde é proibido, onde eles podem ser mortos, e eles adoram a Deus. E eles têm uma página da Bíblia, eles têm uma Bíblia onde arrancam as páginas e dividem uma para cada pessoa e lê e depois repassa para outro, porque não podem andar com uma Bíblia na mão. Mas dobram o papel, põem no fundo do sapato, da meia, escondem para poder chegar num lugar onde houver luz, onde houver condição para lerem escondidos das autoridades
e glorificam a Deus e clamam e buscam a Deus. E você que tem tudo próximo, você que tem condição, você que tem liberdade para abrir a palavra de Deus e sabe disso, e o Espírito Santo fala contigo, e você entristece o Espírito Santo, e você enfraquece, apaga a obra do Espírito Santo na sua vida ao rejeitar as coisas de Deus e se entregar à vaidade, às coisas deste mundo. Isso será, sim, requerido de você, porque aqueles povos que são perseguidos e usam uma página da Bíblia e depois procuram o irmão para trocar para que cada um possa ler a outra página, eles estarão do seu lado, diante do trono do juízo de Deus, do juízo final. Isso será sim citado, isso será levado em conta. E todos nós prestaremos conta diante de Deus. Vamos acertar as contas com Deus. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu? Até ao inferno serás abatida. Cafarnaum aqui representa o religioso, o que imagina na sua vã filosofia, no seu vão entendimento, no entendimento errado, religioso errado, mal ensinado, que não lê a palavra de Deus, que não medita, que não busca o Espírito Santo para o real entendimento, imagina que vai para o céu sem amar, sem glorificar a Deus, sem adorar a Deus em espírito e em verdade, sem fazer o bem, vivendo dissolutamente, mentindo, indo de mal a pior, praticando abominações diante de Deus, a iniquidade, você será como aquele que dizia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, expulsamos demônios, e Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim para o inferno. E ele está dizendo aqui que Cafarnaum será abatido até o inferno. O inferno é o lugar para onde irão os que fizeram errado, para que fiquem lá se lamentando, questionando, remoendo o que não fez, o que teve oportunidade, estava em suas mãos, estava perto da sua boca, estava perto dos seus olhos, estava perto dos seus ouvidos, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o amor ao próximo, fazer o bem, glorificar a Deus, ser luz, ser sal na terra. Irá para o inferno, para se remoer, para ser atormentado, para viver pensando e questionando: por que eu não li, por que eu não obedeci, por que eu li e não guardei, por que eu não busquei a Deus em primeiro lugar? Se eu buscasse o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todo mais eu poderia fazer, seria acrescentado, seria bem-vindo, seria possível todas as coisas, desde que o reino de Deus, desde que o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento estivesse em primeiro lugar. Por que você não fez isso? Por que você não faz assim? Por que você não obedece a Deus? Por que você não serve a Deus? Por que você não ama a Deus? Por que você não pratica esse amor vivendo para a glória de Deus? Quem vos ouve a vós, versículo 16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, Jesus dá uma palavra de coragem aos seus discípulos, que ele enviou para anunciarem o Evangelho, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, preparando o caminho, antecipando, curando, anunciando, e depois Jesus passaria para anunciar
com maior autoridade, como Messias, para se manifestar ali a Israel, dizendo: olha, vocês vão, não os temam. Se eles rejeitarem a vocês, na verdade estão rejeitando a mim, estão rejeitando aquele que me enviou, estão rejeitando ao Pai, estão se colocando fora do reino, estão rejeitando o amor, a comunhão, o receber de braços abertos o seu irmão, o amar ao seu próximo como a si mesmos, o querer ouvir a Deus, o se humilhar diante da glória de Deus, da vontade soberana de Deus. Quem não recebe a palavra de Deus está se autocondenando, já está iniciando o seu decreto, sua sentença. O que não ama aquele que leva as boas novas, como são formosos os pés daquele que anuncia boas coisas, a salvação, a bênção de Deus, o conhecimento de Deus, o encontro verdadeiro e real com Deus. Glória a Deus por pessoas que estão dedicando a sua vida ao serviço de Deus, na seara, no trabalho, na obra. E que você possa fazer o que está ao seu alcance, ouvindo, amando a Deus, tendo um encontro com Deus. Sua vida está em Deus. Deus é o Criador. Nada existia. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse que haja luz, que haja vida, e veio a existir. Todos nós, e nós aqui estamos, pela vontade de Deus, para ter Deus em primeiro lugar. Ele foi o primeiro, Ele é o primeiro, e será até o fim, será para sempre, eternamente. E a nossa vida está em Deus. Deus nos sustenta. Deus é Espírito, e nós estaremos diante dEle também em espírito. E essa vida espiritual, essa vida em espírito, é uma vida eterna, é uma vida com Deus, é uma vida para uma sentença eterna. Então que você possa ter essa nova vida, servir a Deus, se alegrar em Deus, no reino de Deus, que é vida, que é paz, que é alegria no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz na presença de Deus. Estou sempre orando por você, que me acompanha, que me ouve, para que Deus abençoe a você, toda a sua casa, a sua família, que você conheça cada dia mais a Deus e veja como Ele é tremendo, maravilhoso, Ele é o melhor, Ele é o maior, Deus é tudo para nós, Ele é a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.